Muito bem, estamos de volta, continuando com as nossas questões. Então vamos agora. Julgue os trechos subsequentes em certos ou errados, de acordo com a norma culta da língua. Questão 34. Os dois tipos de transformação social com que o autor se refere no texto correspondem a aspirações populares. Gente de Deus, os dois tipos correspondem. Tá, agora olha só. Os dois tipos de transformação social com que o autor se refere, já encontrei o erro. Erro de regência, por sinal. Quem se refere a. Então, eu não posso usar a preposição com. Então, vamos corrigir. Os dois tipos de transformação social. A que, ou então aos quais, né, gente? Porque eu estou falando de tipos. A que ou aos quais o ator se refere no texto. Então, tire esse com que e conserta. A que o autor se refere, ou aos quais o autor se refere. Muito bem. Augusta, e esse a correspondem a aspirações, está certo? Está. Lembra só de uma coisa. Numa frase como essa, eu poderia dizer assim, ó, correspondem a aspirações, está certo? Ou então, eu poderia dizer correspondem às aspirações. Aí o as com acento. As duas formas. Muito bem. Questão 35. A convicção quanto a um direito subtraído é tamanha que há pobres em cuja crença é a de recuperarem o poder perdido. Gente, só de ler, é isso que eu digo, o aluno também desatento, ele lê e ele não percebe o erro, porque ele leu automaticamente. Preste atenção à leitura. Veja se tem alguma coisa aí certa ou batendo errada. A convicção quanto a um direito subtraído é tamanha que há pobres em cuja crença é a de que recuperarem o poder perdido? Claro que está errado. O certo é assim. A convicção quanto a um direito subtraído é tamanha que há pobres cuja crença é a de recuperarem o poder perdido. Ó, a crença é a de recuperarem. Isso aí está certo. A crença é, existe a palavra crença aí, escondida de novo, ó. Cuja crença é a de recuperarem o poder perdido. O erro aqui é esse em, ó. Há pobres cuja crença é esta. Há pobres cuja crença é. Não existe esse em aí caiu de paraquedas. Então aqui está o erro. Então, lendo de novo. A convicção quanto a um direito subtraído é tamanha que há pobres cuja crença é a de recuperarem o poder perdido. Pronto. Então, gente, essa aqui eu não marquei, ó. Essa aqui estava errada e a 35 também. Então, errada esta. Ok? Muito bem. Questão 36. Acreditam os pobres que todos os direitos aos quais lhes foram usurpados serão restabelecidos numa ordem mais justa do futuro? Gente, presta atenção. Acreditam os pobres que todos os direitos aos quais lhes foram usurpados? Não. Os direitos os quais lhes foram usurpados deles. Esse lhes está certo. O erro é essa preposição a aí. Não tem ninguém exigindo essa preposição a aí, de aos quais. Caiu de paraquedas. Vou repetir. Acreditam os pobres que todos os direitos os quais lhes foram usurpados, não é aos quais, então vamos corrigir. Ó, não tem esse a aqui. Errada. A 36. Então, os quais lhes foram usurpados serão restabelecidos numa ordem mais justa no futuro. Pronto. 37. Ao autor não interessam tanto as fábulas em si mesmas, mas os recados profundos de que se mostrou um sensível intérprete. Vamos lá. Ao autor não interessam tanto as fábulas em si mesmas, mas os recados profundos. Ele está dizendo que os recados profundos, né, tanto quanto as fábulas, não interessam a quem? Ao autor.
O que interessa, interessa a alguém. Esta preposição aqui está correta e é exigência deste verbo. Augusta, eu não entendi porque eu não li direito. Olha só. Numa questão como essa, isto é muito comum. O quê? A banca desarrumar a frase inteira. Ela troca tudo de posição, troca a ordem toda para induzi-los ao erro. Você tem que ler e saber quem é quem ali, o que está sendo dito. Você interpreta assim, ó. Os recados profundos, tanto quanto as fábulas em si mesmas, interessam a quem? Ao autor. Então, aquela preposição a em ao autor está perfeita. Então, vamos continuar para ver se o resto também está perfeito. Ao autor não interessaram, é passado. Ao autor não interessaram tanto as fábulas em si mesmas, mas os recados profundos, de que se mostrou um sensível intérprete. Olha bem, recados mais profundos, dos quais ele, o autor, se mostrou um sensível intérprete. Augusto, esse D aí tá certo? Ué, para e pensa. Quem se mostra intérprete, se mostra intérprete de alguém ou de alguma coisa. Augusta quer dizer que quem exigiu aquela preposição de ali foi o substantivo intérprete? É claro. Vê bem, quer ver? Veja se eu posso dizer assim para você. Olha, eu vou ser intérprete, o diretor chinês que chega amanhã. Eu vou ser intérprete, o diretor chinês que chega amanhã. Errei! Eu tenho que dizer assim, eu vou ser intérprete do diretor chinês que chega amanhã. É intérprete de alguém. Então ele está dizendo, recados profundos de que se mostrou um sensível intérprete. Quer dizer, recados profundos dos quais ele, o autor, se mostrou um sensível intérprete. Quem é intérprete de alguém ou de alguma coisa. Portanto, a questão 37 está correta. Nenhum erro. Então, vamos lá. Correta a 37. Gente, deixa eu até colocar aqui, ó. É intérprete de. Então, este de que está aqui foi exigência de intérprete. 38. Muita gente, depois de ler esse texto de Calvino, verá nas fábulas alguma mensagem singular, cujo significado não havíamos percebido. Vamos de novo. Muita gente, vírgula, depois de ler esse texto de Calvino, vírgula, verá nas fábulas alguma mensagem singular, vírgula, cujo significado, quer dizer, o significado da mensagem, não havíamos percebido. Quem não percebe algo, não tem preposição nenhuma. A 38 está correta. Muito bem. Corretíssima a 38. 39. No trecho. Antes da onda tóxica atingir o local, a substituição da parte grifada por da resulta em um sujeito preposicionado. Gente, presta atenção. Antes de a onda tóxica atingir o local. O que atingiu o local? A onda tóxica. Então, vem comigo, ó. O sujeito deste verbo é a onda tóxica. Isso aqui é o sujeito. Se eu juntar este de a este a e escrever assim, eu preposicionei o sujeito, eu crio um sujeito preposicionado? Sim. Presta atenção para a maldade. Eu posso juntar aquele de, aquele a? Não. Porque na língua portuguesa eu não posso usar sujeito preposicionado. Sujeito preposicionado é erro. Então eu não posso juntar o de ao a. Mas não é isso que a banca está perguntando, se eu posso ou se eu não posso. Ela está dizendo que se eu juntar aquele de, aquele a, eu vou ter um sujeito preposicionado. Ela poderia dizer assim, o que constitui um erro. Mas ela não disse de maldade. Tá? Então, se eu juntar este de a este a, eu vou criar um sujeito preposicionado? Vou. Então, 39, correta. Agora, presta atenção. Eu vou criar um sujeito preposicionado? Vou. Eu posso escrever juntando? Não. Mas não foi isso que a banca perguntou. Deu para entender? Então, maldade, hein?
Depois até, eu vou terminar as questões, se der tempo, eu mostro mais um pouquinho essa história do sujeito preposicionado, porque cai demais. E a maldade desta questão está exatamente nisto. Ela está dizendo que se eu juntar aquele D, aquele A, eu crio um sujeito preposicionado. Ponto. É isso que acontece, eu marco certa. O que a banca disse está correto. Agora, se ela dissesse, se eu posso juntar o D ao A, mantendo a correção da frase, aí não. Aí errada, porque eu poderia juntar, mas ia ficar errado. Ok? Então vamos em frente. Questão 40. No trecho, era preferível consumir a economizar. A substituição do vocábulo a pela expressão do que manteria o sentido do trecho, mas prejudicaria sua correção gramatical. Ótima questão. As pessoas erram isso direto. Aliás, a maioria fala isso errado. Ah, eu prefiro chocolate do que café. Eu prefiro, ainda diz assim, eu prefiro muito mais, pelo amor de Deus, que muito mais é esse, porque preferir já dá essa ideia de antes de tudo. Então, eu prefiro chocolate a café, não é do que. Não se usa esse do que com o verbo preferir. É erro, gente. Ai, Augusto, eu pensei que era melhor usar o a. Mas não é melhor, não. Usar o do que é erro. Então, olha o que a banca está dizendo. Que nesse trecho, era preferível consumir a economizar. A substituição do vocábulo a pela expressão do que manteria o sentido. Bom, com certeza manteria, porque as pessoas usam muito mais o do que o a. Então, quer dizer, o sentido todo mundo ia entender direitinho. Agora, prejudicaria a correção gramatical? Claro, eu jamais poderia trocar aquele a pelo do que, porque eu prejudicaria a correção? Sim, porque isso não existe. Se você fala desse jeito no dia a dia, procure trocar, corrigir. Sabe o que acontece? Às vezes você sabe a forma correta, mas no dia a dia você não usa. Você só usa errada. Ah, eu prefiro cinema do que, sei lá, TV. Eu prefiro teatro do que cinema. E aí, na hora de escrever, você nem percebe que escreveu errado. Você escreve errado sem sentir. Sai no automático, gente. Não é? E na hora de uma prova oral também? Quem um dia pensa em fazer um concurso que tem prova oral, esse tipo de erro é cobrado? Claro, você está lá no meio da prova oral, né? Bom, falando bem, argumentando, desenvolvendo o tema que foi dado a você, aí você erra isso. Ah, eu prefiro não sei o que do que matou. Com certeza você vai perder ponto no seu português falado aí por esse erro. Então, se você não se habituar ao dia a dia falando certo, você vai escrever errado. Sem sentir você escreve errado. Numa redação, se eu cometo esse erro, eu perco ponto? Meu Deus, claro que sim. Tá bom? Então, vamos em frente. Então, ele está dizendo que prejudicaria. Sim, claro que prejudicaria. Então, certa a número 40. 41. Gente, isso aqui é um C, hein? Certa. No trecho, aparecimento de problemas cognitivos, como falta de concentração e de alterações de humor. As expressões sublinhadas completam o sentido do termo falta. Gente, presta atenção. Ele me deu 2 trechos sublinhados, de concentração e de alterações do humor. E ele está dizendo que os 2 trechos sublinhados estão completando o sentido da palavra falta. Vamos interpretar? Então vamos lá. Aparecimento de problemas cognitivos, como falta de concentração. Claro que de concentração está completando o sentido de falta. Agora, de alterações do humor. Isso aí é pegadinha, hein? Você acha logo que de alterações do humor também está completando falta. Não está. Quer ver? Interpreta comigo. Aparecimento de problemas cognitivos, como falta de concentração e de alterações do humor. Gente, o aparecimento de alterações do humor. Aparecimento de alterações do humor. Não é falta de alterações. Pelo sentido você mata. Falta de concentração, tudo bem. De concentração está completando o sentido de falta. Falta de alguma coisa, falta de concentração. Agora, não é falta de alterações do humor. Claro que não. É um tipo de problema, ó. Problemas ou aparecimento de alterações do humor. Então, de alterações do humor não está completando falta. O aluno só mata isso interpretando, dando atenção ao que está sendo dito ali. Senão ele é induzido a errar. Ele marca como certa e ainda acha fácil. Então,
errada a 41. Presta atenção, gente, deixa eu explicar. Este primeiro aqui está completando falta. Agora, de alterações do humor, não. Este aqui não está completando falta. Tá? Ok. Questão 42. No trecho, era preferível consumir a economizar. A substituição do vocábulo a... Ih, saiu repetida essa, gente, ó. A substituição do vocábulo a pela expressão do que manteria o sentido do trecho, mas prejudicaria, saiu repetida. Certa, prejudicaria, claro que eu não posso. Questão 43. A democratização no século XX não se limitou à extensão de direitos políticos e civis. O tema da igualdade atravessou com maior ou menor força as chamadas sociedades ocidentais. Pela acepção usada no trecho, o emprego da forma verbal pronominal se limitou, exige a presença da preposição a no complemento verbal. A substituição pela forma não pronominal não limitou a extensão, sem uso da preposição, preservaria a correção gramatical, mas mudaria o sentido da ideia de democratização. Augusta, pelo amor de Deus, que questão difícil é essa? Eu vou explicar. Existem verbos na nossa língua que podem ser usados na forma pronominal ou não pronominal. Vou puxar uma tela branca para mostrar isso. Olha aqui. Ele lembrou o nome do mestre. Ok. Eu posso dizer assim, ele se lembrou do nome do mestre. Então, veja bem, aqui eu usei a forma não pronominal e não usei preposição. Aqui eu usei a forma pronominal e tive que usar a preposição. Então, repetindo, o que é isso? O que é forma pronominal? Esse verbo, lembrar, assim como o verbo esquecer, a mesma coisa, ele pode ser usado com aquele outro pronome ou não. Você pode dizer só assim, eu esqueci o dia da prova. Eu esqueci, forma não pronominal. E aí eu digo o dia da prova. Muito bem. Se eu quiser, eu posso dizer eu me esqueci. Posso. Só que se eu disser eu me esqueci, eu vou ter que dizer do dia da prova. Eu vou ter que usar a preposição de. Mas as duas estão corretas e eu pergunto para você, nesse caso o sentido mudou? Eu esqueci o dia, eu me esqueci do dia. Não mudou. Ele lembrou o nome do mestre. Ou ele se lembrou do nome do mestre. As duas estão corretas. Uma pronominal, a outra não pronominal. O sentido mudou? Não. Vamos ver, então, às vezes muda? Às vezes muda. Então é isso que a banca está cobrando de você nessa questão. Eu quis primeiro explicar o que é essa história de pronominal e não pronominal, porque o aluno confunde mesmo. Ele fica assim, Augusta, eu não sei direito nem o que é isso. Então agora você já sabe, tá? Nesses dois casos, do lembrar e do esquecer, o sentido não mudou. Eu esqueci o nome, me esqueci do nome. Eu lembrei o dia, ou eu me lembrei do dia, não muda. Vamos ver na questão, voltando. Ó, a democratização no século XX não se limitou à extensão de direitos políticos. Aqui ele usou o se, tá vendo? Ó, não se limitou a alguma coisa. E aí a preposição a. Aí ele está dizendo o seguinte, ó. O emprego da forma verbal pronominal se limitou, exige a presença da preposição a, que está aqui, ó. Muito bem. No complemento verbal. Aí, a substituição pela forma não pronominal não limitou a extensão, quer dizer, ele tirou aquele se, sem uso da preposição, preservaria a correção gramatical, mas mudaria o efeito da ideia, quer dizer, mudaria o sentido da democratização. Vamos ver. A democratização no século XX não se limitou à extensão de direitos políticos. Agora eu vou tirar, ó. A democratização no século XX não limitou a extensão de direitos. Gente, eu digo a democratização não se limitou a quê? A extensão de direitos.
Aí eu tiro aquele C e tiro o acento do A. Aí fica assim: a democratização no século XX não limitou a extensão de direitos. Muda é tudo, muda totalmente o sentido da frase. Não é, gente? Ó, ela não se limitou à extensão de direitos. Tem um sentido. Aí eu tiro aquele C. A democratização não limitou o quê? A extensão. Muda tudo, claro que muda. Ele está dizendo, preservaria a correção gramatical? Sim, preservaria. Mas mudaria o efeito da ideia? Claro que sim. Mudaria radicalmente o sentido. Então, número 43, certa. Certa a 43. Muito bem. Questão 44. No período, ainda que aquelas decisões drásticas implicassem em revolta dos funcionários mais antigos, não poderíamos evitar-lhes. Observa-se correção gramatical. Gente, quando a banca fala de correção gramatical, lembra, é tudo. Ou seja, este período aí está totalmente correto? Não. Vamos descobrir os erros. Ainda que aquelas decisões drásticas implicassem em revolta. Já está errado. Deixa eu explicar isso a você. O verbo implicar, quando é usado com o sentido de causar, acarretar, provocar, que é este sentido aqui, ó. Ainda que aquelas decisões drásticas provocassem, causassem. Quando nós usamos o verbo implicar com este sentido de causar, acarretar, ele não rege preposição, ele é transitivo direto. E as pessoas erram direto. Todo mundo diz assim: a decisão do presidente do partido implicou em êxodo de grande número de filiados. Errei. O certo é, a decisão do presidente do partido implicou êxodo de grande número de filiados. Olha, não fica faltando muito não, porque suas faltas podem implicar em sua demissão. Já errei. O sentido não é de causar, acarretar? É, então não tem que ter o em. Não fique faltando, as suas faltas podem implicar sua demissão, não é em sua demissão. Todo mundo fala errado. Aí na hora da prova, lê uma frase como essa, não percebe o erro. Claro que não, ele fala daquele jeito. Então você já sabe, vou repetir. Quando você usar o verbo implicar com sentido de causar, acarretar, provocar, gerar alguma coisa, nada de preposição em. Então vamos corrigir aqui o primeiro erro. Ainda que aquelas decisões drásticas implicassem, tira o em, revolta dos funcionários mais antigos, vírgula, não poderíamos evitar-lhes. Outro erro. De novo, aquilo que aquela outra questão cobrou, temos nessa de novo. Olha para o verbo evitar. Qual é a transitividade do verbo evitar? Quem evita, evita algo. Ele pede preposição? Não. Então, se ele não pede preposição, o lhes já está descartado, totalmente errado. Ele está dizendo, não, ainda que aquelas decisões drásticas implicassem revolta dos funcionários mais antigos, não poderíamos evitar essas decisões. Então, é evitá-las, não é lhes coisa alguma, porque o verbo evitar não pede preposição. Se ele não pede preposição, o lhes já fica fora. Então, vamos corrigir. Evitá-las. Então, ele está dizendo que observa-se correção gramatical? Não. 44, errada. Muito bem. Vamos à questão 45. No período, apresentei-lhes a equipe com que dividiria as tarefas e informei-lhes das dificuldades que certamente enfrentariam. Há impropriedade no uso dos pronomes nessa frase? Vamos de novo. Apresentei-lhes a equipe. Para e pensa, já está errado. Quem apresenta alguém a alguém. Quando ele diz apresentei-lhes a equipe com acento, ele deu dois objetos indiretos para um verbo só. Ele está dizendo assim, apresentei a eles a equipe. Não, apresentei-os a equipe. Então vamos corrigir. Apresentei-os a equipe com que...
Se é apresentei-os, é plural, não é? Então, eu apresentei os fulanos à equipe, com que dividiriam as tarefas, porque eles dividiriam as tarefas com aquela equipe. Gente, é isso que eu digo. Se você não vai lendo e não vai interpretando o que está sendo dito, você não percebe o erro. Eu estou dizendo que eu apresentei-os à equipe com a qual, né, eles dividiriam as tarefas. Um erro de concordância aqui. Então, vamos corrigir. Com que dividiriam as tarefas. E informei-lhes das dificuldades. De novo, erro. Eu não informei a eles das dificuldades. Eu informei-os das dificuldades. Então, de novo, ó. Informei-os das dificuldades que certamente enfrentariam. Então, eu estou dizendo que há impropriedade. Sim, cuidado com isso. Sabe por quê? Você lê a frase, você encontra vários erros e já põe lá, errada. Mas eu estou dizendo que há impropriedade. Então, certa, há impropriedade mesmo. Então, está certa a 45. Muito bem, então chegamos à nossa última questão. E nos minutinhos que eu tenho, eu vou mostrar essa história desse ois aqui, desse lhes, porque os alunos erram muito. Vem comigo, ó. Eu digo assim, informei-os, aí eu digo, da prova. Vejam o seguinte, eu não usei a preposição aqui, mas eu usei aqui. Agora, se eu quiser trocar este os por lhes, eu posso, só que aí eu tenho que tirar o de. Presta atenção, se eu usar o a, os, as aqui, eu digo da prova. Se eu trocar o os pelo lhes, eu tenho que tirar esse de daqui. A errada é essa aqui, ó, quer ver? Informei-lhes da prova. Por que está errado, Augusta? Porque o lhes é a eles. Então, o que eu fiz aqui? Veja, eu tenho preposição aqui e tenho preposição aqui. Então, esta está errada. Nossa, fugiu a telinha. Ok. Agora, vê outro exemplo comigo, ó. Notifiquei a do aumento. Notifiquei Patrícia do aumento. Troquei Patrícia pelo pronome a e usei a preposição de aqui. Agora, eu poderia, em vez de dizer notifiquei-a, eu poderia dizer notifiquei-lhe, Augusta? Poderia. Só que se você usou o lhe aqui, que já tem a preposição dentro aqui, embutida nele, você teria que tirar a preposição de. Aí você diria o aumento. Então, esta ou esta forma. Notifiquei-a do aumento, notifiquei-lhe o aumento. Usei o lhe, tirei o de daqui. Então, se a banca der para você, notifiquei-lhe do aumento. Atenção, errada. Entendeu? E aí a nossa questão ali, veja, ele dizia, informei-lhes das. Usou o lhes e usou o de, tá errado. Se eu ponho o lhes, eu tenho que tirar aquele as. Então, informei-os das dificuldades. Não é? Então, gente, isso parece uma besteira, sabia? Eu já vi isso aqui, quer ver? Voltar lá rapidinho, eu já vi isso aqui. Avisei ao cliente da data da audiência. Avisei ao cliente da audiência. Está errado. Por que está errado? Porque ele usou as duas preposições. Ele usou a em ao cliente e usou o de em da audiência. Ou você usa o a ou você usa o de. Então vamos corrigir? Como é que fica essa frase? Ó, avisei ao cliente a audiência. Usei a preposição aqui, isso aqui é o artigo. Ok. Ou então eu digo, avisei o cliente, tirei a preposição a daqui, hein? Aí eu coloco o de aqui, da audiência. Então, usei o a aqui, tirei o de daqui. Tirei o a daqui, usei o de aqui. Ou uma ou outra. As duas estão corretas. Agora, avisei ao cliente da audiência, não. Porque aí, na verdade, o que você fez foi dar
dois objetos indiretos a um verbo só. Entendeu? Não pode. Tá bom? Beijo grande, gente. Até a próxima. Refaça essas questões todas se teve muitas dúvidas, tá bom? Grande beijo.